Jesus é o nosso Senhor, sejam todos bem-vindos mais uma vez para nós continuarmos o nosso estudo bíblico esse que já por 6 semanas nós temos desfrutado de pequenas porções de assuntos extremamente importantes para a solidificação de líderes e também para a geração de novos líderes em vários segmentos nas igrejas. Esse estudo bíblico, mais uma vez, não poderei deixar de apresentar, é baseado neste livro, Os Fundamentos da Liderança Cristã, livro lançado pela editora Árvore da Vida. Mais uma vez eu encorajo você que tenha o desejo de se aprofundar mais nesses princípios que estão sendo falados a cada lição. Você então poderá entrar em contato com alguma cooperativa ou até mesmo deixar a sua mensagem junto a esse canal no YouTube e alguém da equipe, por certo, entrará em contato com todos vocês. Que o Senhor então possa nos abençoar nessa lição de número 6, onde a cada lição nós temos visto uma progressiva e, por certo, a visão com respeito à liderança já ampliou bastante. Você que tem acompanhado desde a primeira lição e você que participa hoje pela primeira vez, não deixe de procurar aí junto a esse canal na playlist, onde já estão ali as 6 mensagens anteriores. Hoje então nós iremos para a mensagem de número 7. O título ou o encargo desta lição, ele diz respeito a como reproduzir líderes. Como reproduzir líderes. Essa é a lição de número 7. Nós iremos então desfrutar um pouco. Mais uma vez, eu deixo claro que eu não tenho nenhuma pretensão de esgotar o assunto, antes apenas dar uma panorâmica e, por certo, você ao adquirir esse livro, você ainda se constituirá muito mais do encargo dessa lição de número 7. Bom, dando início, eu gostaria então de começar a falar que desde já nós faremos um paralelo, que é o assunto principal desta lição. Nós faremos um paralelo entre reproduzir líderes com um dos maiores mistérios da vida, que diz respeito à semente. Então, semente mesmo, a semente de uma laranja, a semente de feijão, a semente de uma grande árvore, com respeito à vida vegetal. Nós vamos fazer um paralelo em como reproduzir, entre como reproduzir um líder com respeito à semente. A semente, de fato, ela é algo muito misterioso. Por detrás de uma semente, ou seja, dentro de uma semente, ali esconde uma grande árvore. Por trás de uma semente, você ali tem uma caixinha de surpresa, você não sabe o que vai sair daquela semente se você não conhecer a origem, ou seja, a árvore que a produziu. Então, hoje nós vamos tocar nessa questão, sabendo nós que a semente, ela carrega um potencial. Como eu disse, é uma caixinha de surpresa. Dentro daquela semente, se você não souber a origem, ela carrega dentro nela o potencial de reproduzir o original que a produziu. Então, uma semente, você pega uma sementinha e ela tem um grande potencial de reproduzir o seu original daquela qualidade de vegetal ou qualidade de árvore que a reproduziu. Então, quando você pega uma semente, você fica impressionado, talvez uma sementinha tão mínima como o grão de mostarda, a sementinha de mostarda, e ela então, ela é uma das menores sementes, e então dela surge alguma coisa extraordinária que você não acredita que seja aquela sementinha mínima que você havia visto. E grandes árvores também, eu já tive a oportunidade de conhecer algumas sementes, grandes árvores com mais de 10, 12 metros, 15 metros, depende a sua espécie, ela é gerada a partir de uma pequena semente. E muitas vezes
essa semente dentro de um fruto. E o mais interessante é que nós damos pouca atenção à semente. Você pega, por exemplo, uma laranja, você pega uma jaca, você pega aí um pêssego. Quando você pega essa fruta ou esse fruto, e aí imediatamente você já descarta a semente. Alguns casos, caroço, que é a semente. Então, nós damos muito pouca atenção a essa questão da semente, descartamos e nem paramos para analisar que dentro daquela semente ou daquele caroço que a gente está descartando, há um reprodutor de vida, como por exemplo um abacate. Diga-se de passagem, um abacate é um grande concentrador de gordura, gordura saudável. Então, dentro do abacate, você tem ali aquele grande caroço, bem no centro do abacate. Aquele caroço é uma semente que produzirá, então, um grande pé de abacate e centenas de abacates a cada estação. Então, nós, a partir dessa lição, no mínimo, você e eu, nós vamos dar mais atenção às sementes. Quando nós formos comer um fruto, comer uma fruta, nós vamos logo nos tocarmos quando nós formos descartar a semente, lembrando dessa lição de número 7. Então nós temos falado que nós precisamos observar melhor a criação de Deus. Deus, ele é o criador de todas as coisas, é o Deus único, e quando você pega a narrativa de Gênesis ao criar todas as coisas, desde o primeiro dia até o sexto dia ao criar o homem, nós vemos o grande mistério, o grande milagre que é a questão da vida. E então nós precisamos reconhecer Deus ao olharmos para a natureza, ao olharmos para as montanhas, ao olhar para os astros. Nós precisamos então lembrar que existe um Deus criador de todas essas coisas e somente esse Deus que hoje nós o conhecemos de uma maneira mais íntima através do Espírito, esse Deus que esteve nessa terra encarnado na pessoa de Jesus Cristo e hoje é o Espírito que dá vida, é o nosso Consolador, é aquele que está próximo de nós todas as vezes que nós o invocamos. Salmo 145 diz no versículo 18, perto está o Senhor de todos aqueles que o invocam. Então, nós precisamos dar atenção à vida. Só que ainda eu estou falando de vida vegetal. Fiz um paralelo com respeito ao caroço, com respeito à semente, mas que tal nós avançarmos um pouco e termos apenas uma visão panorâmica com respeito à vida animal e também à vida humana? Como que gera, por exemplo, um filhotinho de cavalo, um filhotinho de elefante, um filhotinho de leão, até chegar à vida então humana, o nascimento de uma criança após uma gestação normal de 9 meses, nasce-se uma criança, ou seja, um ser à imagem e à semelhança de Deus, conforme já vimos em lições anteriores, que todo homem, quando eu digo homem, o ser humano, todo homem, ao nascer, ele já tem o corpo, a alma e o espírito. Esse espírito humano, podemos dizer que é o representante de Deus colocado dentro desta nova criatura, desse novo ser chamado espírito humano. Então não deixa de ser um tipo, aqui em tipologia para nós hoje nessa lição, a semente divina, que é o espírito humano, o sopro de Deus, o Neshama, de acordo com o hebraico, que é plantado dentro de todas as vidas humanas, que ela é gerada através de um pai e através de uma mãe, através ali da concepção entre dois seres, o pai e a mãe. E nessa pequena semente, que é ali a junção do pai e da mãe, essa pequena semente, podemos assim, apenas para representar, carrega um potencial do pai e da mãe, traz os traços do pai e da mãe. Então essa criança, ela
Quando ela nasce, ela cresce e começa então a trazer ali, a manifestar os traços do originador, que é o pai, que é a mãe. Semelhantemente, a questão da semente, como eu disse. Você planta uma semente, se você não sabe qual é a espécie, e quando ela começa a germinar e ela começa a crescer, a produzir as folhas e mais para frente os frutos, você então começa a identificar qual é a qualidade dessa semente, o originador dela. Então, a vida humana, ela carrega dentro dessa semente também o mistério da geração da vida, o mistério da inteligência do Criador do universo, que é Deus, como eu disse há pouco. Então Deus, ele é um Deus que precisa ser reverenciado, é um Deus que precisa ser muito lembrado e adorado por nós, porque ele é maravilhoso, ele é um Deus que faltam-nos palavras, porque nós somos humanos e não temos palavras para poder comentar e mencionar a respeito desse Deus maravilhoso. Só resta a nós amá-lo, só resta a nós reverenciá-lo, respeitá-lo, adorá-lo e cumprir com a obra que foi lançada sobre nós através de um comissionamento, e hoje nós estamos dentro de um ministério, esse ministério da Nova Aliança, cuja base foi o sangue derramado do nosso amado Senhor Jesus, e hoje estamos no ministério do Espírito. Então, quando nós cumprimos a vontade do Pai, nós estamos agradando e, por certo, naquele dia, nós estaremos aptos para entrar no reino milenar. Ok, então, com respeito a essa semente, o título de hoje eu disse que é Como Reproduzir Líderes, então eu gostaria de avançar para o encargo dessa lição número 7 e aplicar esse princípio da semente para a questão da liderança. Eu me lembro que também está referindo nesse capítulo que um palestrante, em certa oportunidade, ele no meio da palestra, ele tira uma semente do bolso e apresenta então para a plateia, apresenta para o público, e ele faz então a pergunta, o que estava na mão dele. Aí obviamente ele mostrou, e aí todas, as pessoas que responderam falaram, é uma semente. Então o palestrante disse o seguinte, vocês estão enxergando uma semente, mas eu enxergo uma floresta. Por certo, você já entendeu que não era simplesmente uma semente. Aquela semente, ela tinha o potencial, ela carregava dentro nela o potencial para reproduzir uma grandiosa floresta. Com respeito à semente, é uma tragédia imensa quando a semente ela não é germinada, podemos dizer assim. É uma grande tragédia, porque se uma semente não germina, perdeu totalmente a função do porquê que ela foi, vamos dizer assim, produzida, ou porquê que ela foi criada. Ela foi criada para germinar e produzir árvores, uma semente, uma árvore, para então que tenhamos uma grande floresta, cada semente reproduzindo uma floresta, uma árvore, para então que essa floresta fosse alcançada, ela fosse expressada. Mas no lado espiritual, eu gostaria de dizer que quando não germina também essa semente que está dentro de nós, que é o espírito humano, também nós perdemos a função do porquê que nós fomos criados. Então eu gostaria, desde já, você que tem participado desde a primeira lição até hoje, como eu disse, está sendo uma progressiva, e hoje você precisa entender que você é uma semente, por um lado, uma semente que carrega o DNA de Deus, você que creu, você que já recebeu no Senhor Jesus, não apenas tem o espírito humano, nós já tratamos sobre isso, mas você tem o Espírito Santo dentro de você, porque João 1,12 diz que aquele que crê, aquele que recebe, o Espírito Santo entra no espírito humano e faz morada. Isso está de acordo com
João 14, 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então, essa questão da semente, nós precisamos entender que dentro de nós há um potencial para gerarmos líderes. Assim como uma semente tem o potencial para gerar uma floresta, obviamente árvores que vão reproduzir e vão formar uma floresta, dentro de nós também há um potencial para gerar líderes. Tão somente nós precisamos desenvolver a comissão que está dentro de nós. Você pode olhar, por exemplo, que um líder é aquele que influencia pessoas. Vimos na lição anterior, um líder é aquele que consegue influenciar pessoas e pessoas seguirem com o pensamento que esse líder transmite para então desenvolver algo. Vimos o exemplo do rei Davi, que foi um grande líder, um grande influenciador, e em uma oportunidade nós vimos ali no livro de Samuel, quando Davi estava em um momento de repouso, os seus comandantes estavam do seu lado, e ele desejou beber água do poço de Belém. Por que Belém? Porque era um lugar totalmente diferenciado, um lugar ali que tinha um poço, e Davi então estava com sede não da água física, mas para refrigerar a sua alma, para refrigerar o seu ser, porque ele estava sob pressão, muitos inimigos ao seu derredor. Davi então ele gostaria de ter um refresco, e ele lembrou da água do poço de Belém. E a palavra diz que imediatamente os seus comandantes não mediram esforços, eles teriam que entrar no raio de ação dos filisteus, nós já vimos sobre isso na lição anterior, e esses comandantes, porque Davi apenas suspirou, quem me dera beber água do poço de Belém. Davi aqui não deu uma ordem, Davi aqui não forçou os seus comandantes para buscar essa água, mas tão somente ele suspirou. O que levou esses comandantes a correrem risco para poder entrar no raio de ação dos filisteus e para trazer essa água? Foi a questão de consideração para com o líder. Então, o líder é alguém que influencia pessoas. Então, na igreja, você como líder, necessariamente você precisa exercer uma influência sobre as pessoas, e porque você é um líder, porque você é um homem de Deus, porque você é uma mulher de Deus, porque você tem clareza da economia de Deus, você tem clareza do propósito eterno de Deus, você tem clareza do porquê que Deus o chamou, porque você precisa desempenhar o ministério, e esse desempenho, de acordo com Efésios capítulo 4, versículos de 11 a 13, é cooperar para a edificação do corpo de Cristo. É você treinar, é você aperfeiçoar, é você desenvolver o talento espiritual que há dentro de cada irmão. Então, quando um grupo de pessoas se desenvolve, ali então forma um corpo de liderança, e o corpo de Cristo, que é a igreja, ele é edificado. O encargo de Deus nesta era, a comissão de Deus para o homem criado nesta era, é cooperar com a edificação da igreja. E quando a igreja é edificada, o corpo de Cristo é manifestado, então ele é expressado nessa terra, e o Senhor Jesus poderá vir, tomar esse reino das mãos de Satanás, porque foi usurpado, estabelecer o reino milenar e, como consequência, o resultado, a nova Jerusalém. Então, um líder, ele precisa influenciar novas pessoas. Nós temos o exemplo de Moisés. Moisés, dentro nele, essa semente da liderança, ele permitiu que essa semente fosse germinada. Esse é o assunto principal dessa lição. Comecei com o paralelo de uma semente vegetal, a semente de uma planta, a semente de uma árvore. Dentro dela carrega um potencial para gerar uma árvore, gerar uma floresta.
no lado espiritual, dentro de nós, que há a semente divina, nós precisamos também que essa semente germine para que possa gerar mais líderes, uma floresta de líderes e assim cumprir o plano eterno de Deus. Então nós temos o exemplo de Moisés. Moisés, dentro nele, ele permitiu, por meio do trabalhar de Deus, não foi um trabalhar de um dia, não foi um trabalhar de um ano, mas foi um trabalhar, a princípio, 40 anos no deserto e depois outro período de 40 anos. Moisés viveu por cerca de 120 anos. Então Moisés deixou que o trabalhar de Deus pudesse quebrar essa casca da semente que estava dentro dele e então ele reproduzir muitos líderes. Nós vemos, por exemplo, a formação de Josué, a formação de Caleb, porque eles estavam debaixo dos cuidados de Moisés, e dentro do povo que passou o Mar Vermelho, apenas esses dois de 20 anos para cima que entraram na boa terra de Canaã, Moisés, podemos dizer que gerou Arão, seu irmão. Quem era Arão? Arão não era ninguém, e a partir de Moisés ele se tornou um grande sumo sacerdote. Os próprios filhos de Arão, o Eleazar e Itamar, que eram superintendentes, que ali superintendia ali junto às tribos, a formação dos arraiais. Lembra que nós vimos em lições anteriores o mover da nuvem, a formação, a montagem e a desmontagem do tabernáculo. Moisés também podemos dizer que ele gerou cabeças das tribos. Moisés gerou também os cabeças de Israel. Isso está no livro de Números, capítulo 1, Números, capítulo 31 também. No capítulo 31, ele fala dos cabeças das tribos, e no capítulo 1 do livro de Números, ele fala ali dos cabeças de Israel. Então, dentro de Moisés havia uma semente de liderança, e que essa semente se tornaria uma grande floresta, desde que essa semente fosse germinada. Então, como eu disse há pouco, dentro de Moisés foi germinada a semente divina, mas foram germinadas várias e várias pessoas com a liderança. E para reproduzir uma semente, nós sabemos que precisa de fatores, precisa de um ambiente adequado. Para uma semente física germinar, precisa de umidade, precisa de temperatura, precisa da luz solar, precisa de uma esfera, de um ambiente propício para que haja a germinação de uma semente. Então, esses fatores, eles são de extrema importância para que essa semente abra a sua casca, quebre a sua casca, então o potencial que há dentro nela possa ser manifestado. E para gerar a semente de líderes, como eu estou dizendo aqui, de homens, mesma coisa, precisa de uma condição favorável. Uma pesquisa realizada que 5% dos líderes, eles são formados por uma questão nata. A pessoa já nasce com essa questão de liderança. 5% de líderes são gerados de uma maneira natural. 85% são gerados por influência de outros líderes e apenas 10% são gerados em função de uma necessidade exterior. Ou seja, em um momento de necessidade, em um momento de dificuldade, essas pessoas então forçadamente elas despertam essa questão de liderança, então ela se torna um líder de certa maneira por pressão. Mas 85% dos líderes, eles são gerados, eles são criados, podemos dizer assim, a partir de influência de grandes líderes. Então, para que esses líderes sejam então produzidos ou reproduzidos, há necessidade de fatores que cooperam com isso. Então, nós vamos falar um pouco sobre Mateus 13, para então gerar essa semente reprodutiva, precisa de ambientes externos, temperatura, luz,
umidade. Mas para gerar um líder, necessariamente precisa de fatores externos. Então, Mateus capítulo 13 vai nos ajudar muito com essa visão, portanto, eu gostaria de compartilhar com vocês. Mateus capítulo 13 fala com respeito à parábola do semeador. É uma parábola clássica, é uma palavra muito conhecida, é uma parábola que todo cristão já ouviu, todo pregador já usou Mateus 13 para fazer algum tipo de pregação, ou até mesmo em cima desse assunto para trazer uma palavra que pode ser aplicada em vários aspectos da vida, por que não em todos os aspectos da vida. Mateus 13, então, fala da parábola do semeador. E ali nós vemos 4 tipos de terra, ou 4 tipos de esfera. O primeiro é a terra, o quê? À beira do caminho, aquela terra bem solada. O outro tipo de terra fala com respeito ao solo rochoso. E o outro tipo de terra, os espinhos. E o outro tipo de terra, afinal, a boa terra, a terra afofada. É o que nós vamos tocar um pouco nessas questões. A parábola do semeador, ela foi ouvida por milhares de pessoas. Só que ela só foi explicada para os discípulos. Desde já você já começa a ver ali um princípio. Os próprios discípulos perguntaram: Senhor, por que fala por parábola? Ali em Mateus capítulo 13, do versículo 10 em diante, versículo 11, traz esse diálogo entre o Senhor e os discípulos. Por que, Senhor, que o Senhor fala por parábola? O Senhor fala, então, que a eles era dado conhecer o reino dos céus, mas aos outros não. Era para ouvir mesmo e não entender. Essa foi a fala do Senhor Jesus para os discípulos. O porquê, então, que o Senhor explicou essa parábola para os discípulos? Porque eles estavam em uma esfera adequada para o entendimento dessa parábola. Eles estavam em uma esfera adequada para a germinação desse líder que estaria nascendo ali, que eram os discípulos. Então, para essa semente germinar, precisa de uma esfera. E essa esfera, o Senhor Jesus não explicou essa parábola no meio da multidão, no meio de muito barulho, muitas opiniões, muito arrazoamento, mas o Senhor explicou essa parábola, me permita aplicar em um momento de silêncio, em um momento que os discípulos não estariam preocupados com um religioso chegando, um fariseu, um saduceu, um herodiano. Eles não estavam ali em meio às redes de pescar, eles não estavam ali em meio às preocupações do mundo, que isso poderia roubar a palavra de Deus por meio de Jesus. Eles estavam em um ambiente propício. E esse ambiente propício era um coração solícito para entender a parábola. Então, primeiro ponto que nós aprendemos aqui, um líder, para entender as palavras do Senhor e para despertar essa semente divina que está dentro nele, ele necessariamente precisa de uma esfera. Ele precisa estar diante do Senhor em um momento de silêncio, não necessariamente o silêncio auditivo, mas um momento onde o seu espírito está totalmente solícito ao falar do Senhor. Então o Senhor começa a explicar a parábola, aqui em Mateus capítulo 13, gostaria só de ler esse versículo base, o versículo 11, essa mensagem de hoje também ela é um pouco mais falada, algumas que há necessidade de ler mais versículos, a gente poderá ler. Mateus capítulo 13, versículo 11 diz: Por isso lhes falo por parábola, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem, de sorte que neles se cumpre a profecia de Jesus. Versículo 10, eu li o 13, versículo 10, então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas?
Ao que respondeu, versículo 11, porque a vós outro é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a aqueles não lhes é isso concedido, pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem será tirado. Então, a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Então nós vemos aqui que Mateus capítulo 13, ele fala da explicação da parábola. Por quê? Porque os discípulos estavam com o coração solícito, os discípulos estavam ali com o coração totalmente aberto para receber a palavra do Senhor. Portanto, aqui em Mateus 13, nós vemos 4 tipos de solos. Aqui em Mateus 13, no versículo 4, fala que o primeiro tipo de solo que essas sementes foram lançadas caiu à beira do caminho. No versículo 5 fala que caiu em solo rochoso. No versículo 7 fala que caiu entre os espinhos. E no versículo 9 fala, outra enfim caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Então nós vemos aqui 4 tipos de solos que essas sementes foram lançadas. No entanto, de 4 tipos de solo, apenas em um tipo de solo ela conseguiu frutificar. Germinar, elas até germinaram em 3 tipos de solo, que foi entre o solo rochoso, entre os espinhos e a boa terra. À beira do caminho, nem germinar germinou, porque as aves dos céus desceram e comeram. As aves, nesse contexto, representam os espíritos malignos. Não vamos entrar nesses pormenores, mas as aves, neste versículo, representam os espíritos malignos. Então, de 4 tipos de solos, apenas em um deles ela frutificou. Então, 1/4 apenas. Isso mostra que um número muito pequeno de pessoas conseguirão que a semente divina consiga frutificar nessa caminhada do evangelho que nós estamos nos dias de hoje. Então, é um alerta para nós que nós possamos orar ao Senhor, pedir clemência ao Senhor, para que as suas mãos estejam estendidas sobre nós, porque ao nascermos, nós não nascemos por acaso, nós não nascemos por acaso, nós nascemos por uma permissão divina, por um propósito eterno e necessariamente nós precisamos dar cabo do nosso ministério. Todo homem tem dentro nele, como já foi falado várias vezes, um potencial para receber Deus. Diga-se de passagem, todo ser humano, todo homem tem um potencial que é o espírito humano que está dentro nele, e a partir desse espírito é que Deus pode entrar e fazer morada. Eu estou repetindo esses princípios porque eles são a base da salvação. Sem a regeneração, você jamais se tornará um filho de Deus. No máximo, somos criaturas de Deus. João 1,12 novamente, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, receber o Senhor Jesus, confessar o Senhor Jesus, é a base para você se tornar um filho de Deus. E como um filho de Deus, agora você tem uma comissão para que você possa levar adiante, para que você possa executar. Então, dos 4 tipos de solos, nós vemos que apenas um deles, a semente ou as sementes foram germinadas, e aqui podemos aplicar uma grande floresta foi gerada por meio dessas sementes que caíram em boa terra. Então você como um filho de Deus, você como um servo de Deus, você que está talvez já neste momento na função de liderança em algum segmento da igreja, você precisa estar bastante inteirado que Deus tem uma obra a partir de você. Esse potencial de líder que está dentro de você, ele precisa desabrochar. Essa semente precisa germinar e você produzir mais líderes. Um líder sempre vai produzir mais líderes. Este é o princípio da vida. Então, esses 4 tipos de solos, o primeiro foi à beira do caminho. Isso representa
que nós precisamos, então, evitar as influências negativas que comumente passam por nós 24 horas por dia. Muitas e muitas influências são lançadas sobre nós, em especial as influências negativas. Nós precisamos estar com a nossa mente bem sóbria. É isso que Paulo fala aos Efésios no capítulo 6, ali em Efésios capítulo 6, ele mostra para nós que há necessidade de um capacete da salvação. Você precisa resguardar a sua mente. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3, o próprio Paulo afirma, ele mostra, ele aponta, ele sinaliza onde que Satanás alcançou vantagem na humanidade. Isso é muito sério. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Onde que Satanás alcançou vantagem na humanidade? Na mente. Paulo tinha receio que assim como a serpente enganou Eva, assim nós também precisamos cuidar para que a nossa mente não seja tocada pelo maligno. Tudo começa pela mente. Quantos exemplos ou quantas experiências talvez você já teve de achar alguma coisa, mas depois quando foi verificar não era nada daquilo que você havia pensado, porque eram coisas da sua mente. A mente é um campo aberto para Satanás lançar os seus dardos inflamados sobre nós, onde então leva-nos a pensar mal do próximo, leva-nos a sempre ter pensamentos negativos, porque são os dardos de Satanás. Por isso que Paulo fala o capacete da salvação. Então, durante o dia, muitas e muitas informações negativas, internet, outra fonte de mídia, passam por nós, tentando então roubar essa semente que foi semeada. Então, isso representa as sementes que foram lançadas à beira do caminho. E essas informações negativas vão endurecendo o nosso coração como a terra à beira do caminho. Sabe um caminho, um pasto, por exemplo, onde começam a passar os animais e daqui a pouco aquele pedacinho de terra, aquela área de terra onde os animais caminham, não nasce grama, não nasce capim. Por quê? Porque está pisoteado. Satanás, ele tenta pisotear o seu coração. Se Satanás consegue pisotear o seu coração, jamais essa terra do seu coração vai conseguir germinar as sementes. Então, você, como líder em especial, você precisa cuidar do seu coração para que ele não seja pisoteado pelos dardos do maligno. E o segundo tipo de terra que Mateus capítulo 13 fala é o solo rochoso. O solo rochoso, ele tem terra. Nessa ocasião aqui de Mateus 13, essa semente foi germinada. Outra parte caiu em solo rochoso, Mateus 13, 5, onde a terra era pouca, mas existia terra. E logo nasceu, então a semente germinou, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Então, isso representa que nós precisamos aprofundar as nossas raízes em Cristo. Aqui em Colossenses capítulo 2, vocês veem que em Mateus 13, o problema do solo rochoso era ter pouca raiz, pouca terra, e a raiz não conseguia aprofundar. Então, quando veio o sol, queimava e essa planta morria. Mas Colossenses capítulo 2, versículo 7, 6. Ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele radicados. Olha que maravilha. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Então nós precisamos nos radicar, enraizar em Cristo Jesus. Então, esta experiência, nós precisamos de permitir que as nossas raízes alcançam profundas terras para alcançar os lençóis de água e também extrair os minerais da terra. Se você não tem uma rotina de leitura bíblica,
se você não tem uma rotina de oração, se você não tem uma rotina de aprofundar as suas raízes, eu lhe digo, mais cedo ou mais tarde você vai desanimar. Talvez, eu não estou dizendo de maneira geral, mas talvez você que me ouve, você já teve essa experiência de se sentir seco. Não obstante você ama o Senhor, não obstante você tem servido na igreja, mas você sente que o seu serviço não está fluindo. Você sente que falta a presença do Espírito Santo, porque falta você radicar-se no Senhor Jesus. Eu aconselho você a dar uma parada, não é deixar o serviço totalmente, mas dar uma parada e procurar reciclar a sua vida espiritual. Dedicar-se mais à oração, dedicar-se mais à leitura da palavra, dedicar-se mais ao momento de deserto, onde você, no silêncio do deserto, você poderá ouvir a palavra de Deus. Se você está sentindo o peso do serviço, o peso da liderança, eu encorajo você a dar essa parada, porque mais cedo ou mais tarde os seus serviços vão sucumbir. Servir na igreja é uma questão de alegria, é uma questão de encargo, não é uma questão de imposição, não é uma questão de pressão, não é uma questão de tirar a sua paz. Se quando chega o momento de você servir, o momento de você liderar, se você sente aquele desespero, se você sente aquela comissão muito pesada, é porque você está servindo no homem natural, você não está servindo no espírito, porque todo serviço na igreja, quem faz é o Senhor. Nós somos apenas um meio, nós somos apenas um canal, como o exemplo da sarça que ardia, como nós vimos em lições anteriores, aquela sarça que ardia, que queimava quando Moisés estava no deserto e ele percebeu que o combustível daquele fogo não era a sarça. O combustível daquele fogo era o próprio Deus, o Espírito. A sarça era apenas um meio para que Deus se manifestasse e assim então aquele fogo fosse visível. Então nós precisamos enraizar, nós precisamos radicar-nos em Cristo Jesus para que as nossas raízes, ao germinar essa semente, elas possam alcançar água e os minerais. E também o terceiro tipo de solo, que são os espinhos, a palavra diz também que germinou, outra parte, versículo 7, caiu entre os espinhos. E os espinhos cresceram e a sufocaram. Então, essa experiência nós também passamos. Nós ouvimos a palavra, nós ouvimos o evangelho, queremos servir ao Senhor, mas o porquê que não há um desenvolvimento? Porque esses espinhos que se referem à fascinação do mundo, fascinação pela riqueza, outras coisas mais, preocupação demasiada com a família, preocupação extrema com o trabalho, ansiedade com o futuro, que será o dia do amanhã. Isso são tipos de espinhos que vão sufocando a palavra de Deus, vão sufocando o falar de Deus, e assim o nosso serviço na igreja vai murchando. Você talvez serve e lidera grupo de jovens, lidera talvez casais, lidera talvez Ministério das Mulheres. Quantas e quantas vezes que você já pensou em entregar o serviço? Quantas e quantas vezes que você foi para um local de reuniões, você foi para a congregação, você foi para a igreja, e então você foi com aquele sentimento já definido. Hoje eu vou entregar o meu serviço, vou procurar os presbíteros e vou entregar o meu serviço. Quantas e quantas vezes, por misericórdia de Deus, você não fez isso? Mas talvez você sente que você não está satisfeito com o seu serviço. Você sente que não é bem isso que Deus deseja, porque tem alguma coisa sufocando o seu serviço, tem alguma coisa sufocando o seu coração. Então você precisa de um momento de deserto, momento de reflexão, momento de oração e orar. Senhor, mostra-me onde está o problema. E o Senhor, por certo, vai mostrar o que tem roubado a sua atenção, o que tem sufocado o seu desfrute. Isso representa a semente que caiu entre os espinhos. E por último, a semente caiu em boa terra. Outra caiu em boa terra e deu fruto. Então, a nossa comissão em gerar líderes, que é hoje o tema dessa lição, gerar líderes,
fazendo um paralelo da semente, você precisa ter uma terra afofada. O que é a boa terra? A terra afofada é a boa terra é aquela terra afofada, aquela terra livre de pedras, livre de espinhos, livre de preocupação, livre de ansiedade, livre do que será o dia do amanhã, livre de ser uma terra dura, antes uma terra afofada, irrigada, oxigenada, e o resultado então é que o Senhor vai permitir que essa semente frutifique a 100, a 60 e a 30 por um. E dentro de você, essa semente divina, esse potencial vai expandir numa floresta de líderes. Aleluia! Que maravilha! Meu amado irmão, minha amada irmã, você que tem acompanhado essas mensagens pelo canal do YouTube, eu gostaria que vocês tocassem no sentimento que eu estou tocado agora. Basta termos raízes no Senhor Jesus, de acordo com Colossenses capítulo 2, versículo 7. Então, uma liderança adequada necessariamente produzirá ou reproduzirá mais líderes, ok? Agora, o processo para germinar. Qual que é o processo para haver essa germinação? Para germinar, precisa de um processo. No caso da semente, há necessidade do rompimento da casca, que é o que já estou falando desde o meio dessa lição. Uma semente, ela precisa explodir a sua casca e então ali começar a germinação. Isso está de acordo com João 12, 24. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. João 12, 24. O grão de trigo precisa cair na terra e morrer. Esse morrer é a casca se abrir, estourar, explodir, para que a vida que está dentro do grão de trigo, no caso aqui de João 12, 24, possa germinar. Ok. No caso espiritual, semelhantemente, há necessidade do rompimento da casca. Essa casca, de acordo com Romanos capítulo 6, diz respeito ao velho homem. Velho homem é o que você pensa, é o que você acha, é a maneira que você foi ensinado, é a sua tradição, é a sua cultura, é o seu achismo. Romanos capítulo 6, versículo 6, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. O que é o velho homem? Velho homem é o homem natural. Você nasceu do seu pai e da sua mãe, você tem a sua constituição, embora o representante divino esteja dentro de você, que é o espírito humano, mas você só se tornará um filho de Deus, já falei em outras lições e hoje também, se esse espírito humano desabrochar, e isso acontece por meio do ouvir da palavra, por isso que Paulo fala em Romanos que a fé vem pelo ouvir. Então, quando você ouve, o seu espírito humano, ele se abre, semelhantemente ao rompimento da casca de uma semente. Deus, que é espírito, entra em você, faz em você morada, e agora sai o velho homem constantemente, diariamente, sai a sua maneira de pensar, sai o seu estilo de vida antigo, sai as suas mazelas e vai entrando, vai germinando a vida divina, os atributos divinos. Então a Bíblia chama de velho homem a natureza humana pecaminosa, a natureza humana caída. Então constantemente você tem que ter esse renovo diário. Começa-se pela regeneração e depois vai passando pelo processo. Hoje nós estamos em especial no processo de santificação, estamos sendo santificados, saindo as coisas terrenais, as preocupações terrenais, as pedras, os espinhos, e entrando a seiva divina, entrando o oxigênio espiritual, entrando a água da vida, entrando a boa terra, e então nós estamos sendo transformados até nós frutificarmos, chegaremos então à glorificação
é o que o livro de Romanos também nos fala. Então, quando você lê na Bíblia velho homem, diz respeito à sua natureza antiga, à sua natureza pecaminosa. Romanos 6,6, sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. É o que eu disse, sai as coisas naturais e velhas, entram as coisas divinas. Então, para germinar, para crescer, precisa desse processo, e esse processo, então, é a quebra da casca, o rompimento da casca, que diz respeito, então, ao homem natural saindo. E esse processo prático é tomar a cruz. Tomar a cruz não é o madeiro físico. Tomar a cruz é você lançar sobre a cruz de Cristo as suas ansiedades, os seus temores, os seus anelos, tudo aquilo que não estão no coração de Cristo, você precisa abrir mão. Por isso, então, que o próprio Jesus, em Mateus capítulo 16, diz o seguinte, Mateus 16, versículo 24. Disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Então, se quiser seguir o Senhor, ir após o Senhor, você tem que tomar a cruz. Repito, essa cruz não é a cruz de madeira, mas é você abrir mão da sua vontade, abrir mão do seu pensamento e seguir a pessoa do Senhor. Tomar a cruz, quando você ouve uma palavra e essa palavra te ilumina, você lança sobre a cruz aqueles pensamentos antigos. Isso aconteceu com Zaqueu em Lucas 19. Zaqueu, a palavra diz que ele cobrava mais do que o estipulado, me permito o termo aqui, ele roubava, ele desviava questões financeiras, e um dia o Senhor Jesus foi fazer uma refeição na casa dele, e o resultado foi que a luz brilhou, ele lançou na cruz tudo que ele havia feito, ele se arrependeu, e ele então falou, Senhor, eu devolvo 4 vezes mais tudo aquilo que eu causei dano, tudo aquilo que eu desviei, eu devolvo 4 vezes mais. O Senhor Jesus não pediu para ele fazer isso, mas ele foi tocado pelo iluminar da palavra. A isso nós damos o nome, então, de lançar sobre a cruz do Senhor. E essa cruz, o apóstolo Pedro fala no capítulo 4 de Pedro, a primeira epístola, ele diz o seguinte, no versículo 12 de 1 Pedro, capítulo 4, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Então, o versículo 12, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. Esse fogo ardente é o trabalhar do Espírito Santo, esse fogo ardente é a exposição da palavra sobre você, onde você então, a luz vem, ilumina, te convence do pecado e você então se volta ao Senhor. Esse é um fogo espiritual que queima as impurezas e resta somente o Senhor. Então esse processo para germinar a semente, num aspecto espiritual, é a quebra da casca que é o velho homem. Outro item muito importante, pessoas ensinam o que sabem, mas reproduzem o que são. Isso aí é uma frase para você também considerar. Pessoas ensinam o que sabem, mas reproduzem o que são. Falei há pouco que a pesquisa realizada, que 85% são líderes, se tornaram líderes por influência de outros líderes. 10%, 5% era o talento natural e 10% foi por consequência de crise, ou da crise, onde leva a pessoa a correr mais e ali então ela desperta o espírito de liderança que havia dentro dela. E por último, para finalizar, um líder,
para gerar outro líder, para reproduzir, ele tem que ter um coração de ensinar. Todo líder tem que ter um coração de ensino. Moisés, por exemplo, gerou Josué, porque Moisés ensinava Josué constantemente. Eu reservei um texto aqui muito importante para vocês ganharem esse princípio. Êxodo capítulo 32, no versículo 17, Êxodo 32, no versículo 17, foi o seguinte: estava havendo aqui a questão do bezerro de ouro, onde por meio de Arão, o povo ali fez 2 bezerros de ouro para que pudesse então liderar o povo, que o povo não estava mais ali aguentando esperar Moisés. Falou: olha, faz para nós aí deuses que nos conduzem. Foi algo lamentável, lamentável, em cima de tudo que eles haviam visto, os milagres de Deus, e pediram para fazer 2 bezerros de ouro para adorar esses bezerros. O fato é que quando Moisés estava no monte, então quando ele estava descendo, ele e Josué, os dois ouviram alarido, ouviram barulhos, e Josué então falou: olha, eu estou ouvindo barulho de guerra. Êxodo 32, versículo 17. Ouvindo Josué a voz do povo que gritava, disse a Moisés: há alarido de guerra no arraial. Olha o que Moisés respondeu no 18. Respondeu-lhe Moisés: não é alarido dos vencedores, nem alarido dos vencidos, mas alarido dos que cantam é o que ouço. Eles estavam cantando porque os bezerros foram feitos. Então, os gritos, o alarido, a expressão vocal deles, a expressão verbal, era com respeito a uma alegria, porque 2 bezerros de ouro foram feitos. Mas quando Josué ouve o alarido, ele achou que era alarido de guerra. Então Moisés, ele logo disse para Josué, aqui no versículo 18, respondeu-lhe Moisés: não é alarido dos vencedores, nem alarido dos vencidos, mas alarido dos que cantam é o que ouço. Então vocês observam que nessa atitude de Moisés, ele estava treinando, ele estava ensinando Josué. Um líder é aquele que tem que ter o coração, a paciência, a longanimidade, o desejo e a visão de ensinar os liderados. Um grande líder sempre vai produzir outros líderes. Então, como Josué andava com Moisés, em uma situação como essa, já era um aprendizado para Josué. Então, no final da vida, no final da carreira, no final da comissão de Moisés, Josué se tornou o grande líder. Não foi da noite para o dia, mas foi um período de aperfeiçoamento, e ele então estava apto para introduzir o homem, o povo de Deus, no caso, os judeus, na boa terra de Canaã. A isso também nós vemos no livro de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2, ali fala que precisa manejar bem a palavra. Também em 2 Timóteo 2,15, você anota esses 2 textos. 1 Timóteo 3, 2, tem que ser apto para ensinar, o líder. Ali está falando de um presbítero e também de um diácono. Ele precisa ser apto para ensinar. E 2 Timóteo 2,15 fala que precisa manejar bem a palavra. Como que você vai ensinar se você não sabe? Então, se você é um líder, não importa o segmento na igreja, você está me dizendo que você ama a leitura da palavra, que você aprecia a leitura da palavra. Você não é um leitor apenas por conveniência, você não é um leitor apenas porque você vai ter que transmitir alguma lição, vai transmitir um servicinho de criança, no caso você que serve junto às crianças, aos adolescentes. Não, você é um leitor porque você aprecia a leitura, você entende que a leitura é a palavra, contém a palavra de Deus, a leitura da Bíblia é o falar de Deus, a leitura da Bíblia é a sua necessidade, e como já vimos em Apocalipse capítulo 1, quem lê é um bem-aventurado, ok? Então o líder precisa estar apto para ensinar e também deve manejar bem a palavra. Lembra que eu falei há pouco, pessoas ensinam o que sabem,
mas reproduzem o que são. O que você é o que você vai reproduzir, ok? Lembrando que essa lição de hoje estamos falando sobre a reprodução de líderes, ok? E como eu disse, finalizando, o nosso Senhor Jesus também, ele toda oportunidade ele aproveitava para ensinar os seus discípulos. Cada caminhada que eles faziam, cada ocorrência que tinha, ele ali ensinava aos discípulos. E ele gostava muito de ensinar, era de praxe, ele ensinar em mesas de refeição. Nós sabemos que em Mateus 26, 28, a questão ali na mesa, o Senhor então ensina com respeito à nova aliança que seria baseada no derramamento do seu sangue. Ele ali pega o pão, parte o pão, pega o cálice, ali dá um grande ensinamento e depois ordenou, Paulo também confirma isso em 1 Coríntios, o Senhor Jesus ordenou fazer isso até que eu venha, ou seja, fazer o quê? Celebrar a mesa do Senhor, partir o pão e também tomar do cálice. E também o Senhor deu um grande ensinamento em João capítulo 21, com respeito àquela ocorrência que eles foram pescar, não pescaram nada, aí quando eles chegaram na areia já tinha peixe assado, o Senhor Jesus já havia propiciado ali a necessidade deles, e o Senhor então, depois de oferecer para eles, a palavra diz, tendo eles comido, então o Senhor, sabiamente, como um grande líder, usava muito o momento de refeição para aperfeiçoar. O momento de refeição é onde a pessoa está mais relaxada, onde a pessoa está mais despreocupada, você com a barriguinha cheia, você fica despreocupado, pelo menos naquele momento. Então o Senhor entrava com seus ensinamentos, entrava ali com a palavra, e nesta oportunidade de João 21, qual foi o ensinamento maior que o Senhor deu durante a refeição? O Senhor ensinou que um líder precisa o quê? Cuidar de ovelhas. É um dos maiores ensinamentos que o Senhor nos deu de forma prática, foi a questão do apacentamento. Líder que não se preocupa com pessoas, líder que não tem o coração de visitar, líderes que não têm coração de ajudar as pessoas no aspecto em especial espiritual, ele não é um líder que agradará a Deus, porque a vida de Jesus na terra foi uma vida de pastoreio. Então, em João 21, o Senhor ensina que um líder precisa pastorear as ovelhas, os cordeiros e também levar adiante o recém-convertido para que possa alcançar o reino do Senhor. Então, vários ensinamentos foram realizados porque havia uma esfera adequada. Espero que vocês estejam absorvendo o encargo de hoje. Está sendo falado da questão de um processo para essa semente germinar e também de um ambiente adequado para que ela possa frutificar. E também mais uma oportunidade em João capítulo 13, novamente numa ceia, o Senhor faz grandiosas revelações, emendando no capítulo 14 de João, 15 de João e 16 de João, culminando no 17, onde ele abre o coração para os discípulos que estavam à mesa. Então, o Senhor Jesus foi um grande mestre que ensinava e gerava os novos líderes. E por último, também um grande líder é aquele que se preocupa com a família das pessoas. Não apenas com a pessoa, mas com as famílias. Nós podemos pegar o princípio da cura da sogra de Pedro, ali em Lucas capítulo 4, versículo 38, onde o Senhor Jesus curou a sogra de Pedro, e a palavra ela é clara em falar para nós, e logo a sogra de Pedro passou a servi-lo. Quando você apacenta uma família, quando você cuida de uma família em todos os aspectos necessários, essa família tem o potencial para ser eternamente grata a você, e ela vai dar graças a Deus, obviamente, mas vai ver em você também empatia, vai ver em você também um coração humano de cooperar, e assim então esse líder poderá alcançar mais líderes, e quem vai ganhar é a igreja, quem vai ganhar é a obra de Deus, e quem vai ganhar, todos nós sairemos ganhando, porque naquele dia nós seremos aprovados no reino eterno do nosso Senhor. Então hoje, um pequeno resumo rápido
nós vimos com respeito à geração de líderes. Um líder precisa gerar outro líder. Nós começamos a falar o paralelo entre uma semente vegetal, uma semente de algum tipo de planta e também a questão da semente divina. Uma semente, para germinar, ela precisa quebrar a casca, ela precisa de fatores ambientais como oxigênio, umidade, luz, para poder produzir uma planta que seja igual à sua origem. Então, uma semente, ela produz uma grande árvore. E também no lado espiritual, para você germinar essa semente divina que há dentro de você, você precisa de fatores adequados, precisa de ler a palavra, estar ouvindo falar do Senhor, e essa semente que foi colocada em você, ela precisa também quebrar essa casca que é o velho homem e produzir novas pessoas, produzir novos líderes. Você não pode se contentar ser um cristão há vários e vários anos e nunca ter salvo ninguém, nunca ter conduzido ninguém à presença do Senhor. Você precisa rever a sua vida, em especial se você é um líder. Um líder precisa ser gerador de vidas. Então, nós vimos os 4 tipos de solos, nós fizemos ali o paralelo de Mateus 13, à beira do caminho, solo rochoso, o solo com espinhos, cheio de espinhos, e também a boa terra. Vimos ali o que representa cada um desses solos e que nós então precisamos ter a terra afofada do nosso coração para que essa semente divina possa produzir a 30, 60 e a 100 por 1. Então que o Senhor nos abençoe. Essa é a lição de hoje. Vamos prosseguir invocando o nome do Senhor e semana que vem nós veremos a lição de número 8. O Senhor te abençoe e se ainda não é inscrito no canal, que você possa se inscrever, ativar o sininho para você receber as notificações. Até breve!